Olá, bom dia a todos. Hoje eu comecei a ler um livro da Joyce Meyer, chama Mentes Tranquilas, Almas Felizes. E eu primeiro abri a primeira página e tô stuck no movie dela. Joyce Meyer, ela é uma ministra muito conhecida, querendo muita gente nos Estados Unidos. Esse livro é em português, né? Of course, né? Com certeza tá falando o título em português. Eu comprei no Amazon, aqui mesmo, se não me engano, foi 16, 17 dólares. E eu bem não abro a primeira página e fiquei agarrada. Primeira página, sem ir profundo, são somente isso. E fala: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Quem é o cego, senão meu servo? Isaías 42:19. E eu fiquei pensando, quem é cego, senão meu servo? Eu tenho refletido muito esse tempo que eu tenho estado aqui, apartada, né, em uma prisão. Eu não estou presa, mas é uma prisão por não poder dirigir, por não poder ser independente, sair, vir quando eu quiser. E eu tive uma curiosidade de ir no capítulo de Isaías 42:19. E a primeira coisa que eu abro em Isaías, antes de chegar ao capítulo, é uma parte que fala propósito. Essa Bíblia é uma Bíblia nova que eu comprei. Eu estou apaixonada por ela. Ela chama Bíblia da Mulher de Fé, Estudo, Oração e Comunhão. Como minha mãe é uma pessoa que lê e estuda a Bíblia muitos anos. Eu sou igual Jó, só escutei falar de Deus. Descobri esse ano que Jó não conhecia a Deus. Ele somente tinha escutado falar de Deus. E no caminhar ele foi conhecendo a Deus quando ele foi testado na fé. Aí foi a missionária, pastora Esther, que teve aqui em casa. E eu nunca esqueci essa palavra. Mas hoje é diferente. Mas eu vou ler o que eu tirei nessa Bíblia. Eu fui para Isaías 42 procurar quem é o cego, senão meu servo. Depois eu vou explicar. Mas nisso eu tirei o propósito. Não tema. Isaías 43, de 1-7. Não tema, pois eu resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. E a pessoa que escreve sobre o propósito chama Heather Mercy e fala da história que ela teve uma experiência. Ela fala: pouco antes da minha partida para o Afeganistão, um amigo me deu um trecho de Isaías 43, de 1-3. Escrito em um pedaço de papel, ele disse: quando você viajar para o exterior, enfrentará provações,
mas você não deve ter medo. Deus estará com você e Ele nunca o deixará. Na manhã após Diana e eu termos sido presas, lembrei-me desta passagem e da palavra quase profética que meu amigo tinha falado. Nessa lembrança encontrei um conforto. À medida que os dias de nosso encarceramento passavam, à medida que passava, dias que se transformaram em semanas e por fim em meses, percebi quão vital essa verdade bíblica foi para meus amigos e para mim. Com base nessa passagem, Diana e eu escrevemos uma canção de adoração durante aqueles primeiros dias de prisão. Quando olhamos para o passado de um ponto de vista adequado, fica fácil ver que Deus tinha tremendo e glorioso propósito para aquele tempo desafiador. Como resultado da luta e da vitória que se seguiu, veio um testemunho espetacular para incentivar muitas pessoas. Muitas vezes, Deus usa provações designadas e projetadas para desbloquear seus propósitos para nós e para o mundo. Dificuldades muitas vezes são catalisadores que desencadeiam nosso destino dado por Deus e revela aos olhos do mundo sua necessidade de um Salvador. Quando sentimos de alguma maneira o fogo das provações que emanam a nossa alma ou a correnteza do rio nos puxando, muitas vezes é difícil reconhecer o propósito de Deus. Mesmo o próprio Jesus agonizou quando teve que enfrentar o Calvário. Em sua humanidade, Jesus não queria experimentar a dor lancinante da cruz e tudo o que isso significava. No entanto, ele creu, confiou na bondade e fidelidade de seu Pai. Ele sabia que Deus faria com que tudo trabalhasse juntamente para o bem de acordo com seus propósitos. E assim é conosco. Todos os momentos e condições podemos confiar que Deus dará um propósito à nossa dor. Eu estou compartilhando essa palavra que aqui fala o propósito. E durante essa caminhada minha, dessa prisão, que eu, mais uma vez, não estou presa, mas estou, sim, presa dentro de casa, presa na dependência, não só de Deus, mas do homem. E nesse encarceramento, muitas pessoas estiveram e me perguntaram como que você consegue ter uma serenidade passando por tanto isso. E até mesmo um líder de igreja me falou assim: Laura, você não pensou em ir ao Brasil e fazer uma cirurgia? E eu falei com ele: você não acha que uma pessoa com tanta sabedoria e investigação, ler sobre o que estava acontecendo comigo, não pensei? Mas primeiro eu me justifiquei falando: e minha filha? E quem vai cuidar da minha? Não é cuidar da minha filha, quem vai prover para minha filha financeiramente, não é simplesmente pegar um avião e ir ali fazer uma cirurgia onde eu não tinha nem seguro de saúde. Mas eu falei assim: eu acho que tá todo mundo esquecendo do propósito. E várias vezes eu falava com a minha mãe,
e falo, eu sei porque eu estou passando por isso. Porque existe um propósito. E o propósito veio antes mesmo do falecimento do meu pai, onde Deus me coloca dentro de um quarto cheio de brinquedos. Porque eu vim parar no playroom da minha filha. E eu descobri que era o quarto que eu tinha assinado para ser um quarto não só da inocência, porque eu não quis televisão, e a televisão tá aqui hoje, porque eu tô aqui, mas eu nem a ligo. Eu não aceitei televisão, eu não aceitei nada. Eu queria que fosse um mundo onde eu e minha filha tivéssemos o contato sem uma coisa da tecnologia que nos separasse. E Deus me pôs nesse cantinho cheio de brinquedo, que dá a inocência de uma criança. Quando ela brinca, conversa com as bonequinhas dela, ela criando um mundo fantasia. E eu só fui entender um pouco do propósito quando veio a morte do meu pai. Que poucas pessoas sabem que eu e minha mãe enfrentamos. Mas Deus estava preparando, Deus estava escolhendo uma pessoa para Ele preparar, para lidar com aquela situação, com aquela perca. E o tempo que foi necessário foram 8 dias, gente, sem comer e sem dormir. E tomando remédio, tive de abaixar a dosagem dos remédios. E muitas das vezes a gente está na caminhada e a gente esquece do propósito. E aí, quando eu li hoje, quem é o cego senão o meu servo? Eu nem cheguei no capítulo ainda. E aí tá. Quantas pessoas veio falar comigo, você já pensou isso, mas que chegasse a mim, teve poucas. Que falou assim, Deus tem um propósito. E eu falei, eu sei. E quando a pessoa ia falar, era uma confirmação daquilo que eu sentia, porque eu não sentia uma aflição. Lógico que eu choro, lógico que tem dias, ontem eu tinha muita dor na parte da tarde, hoje eu tô sentindo muito o local onde tá a prótese, eu tô sentindo de verdade o que tá no meu corpo. Parece que o corpo ontem fez assim, você teve cirurgia. Ele pegou o switch, o apagador, e falou assim, você teve cirurgia, tá ok? Ontem que eu acho que a chavinha dentro da minha cabeça se virou. E quando eu percebi que eu não podia, mesmo tentando, eu não conseguia fazer muitas coisas, né? Mas quando Deus te fala que Ele te resgatou e que Ele te chamou pelo nome, e que quem é o cego senão meu servo, servos de Deus, pessoas que conhecem a palavra, não como que conhecem a Deus, não como eu, que sou o Jó, aprendendo a conhecer a Deus, pensarem que vamos orar, se Deus quiser, Ele cura. Se Deus quiser, Ele levanta, Ele opera. Se Deus quiser, Ele faz tudo. Mas se Ele fizer tudo, você não vai ter o propósito. E Deus tem um propósito, porque Ele quer te ganhar, Ele não quer perder. Ele ama tanto que Ele quer todo mundo na paz, não no fogo. E a igreja do Senhor está cega.
A igreja está tão cega que ela hoje ela ministra a palavra só para aqueles que estão na igreja. E esquece que existe um mundo lá fora que precisa conhecer, que seja o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que existe um mundo lá fora que você precisa de entrar no nightclub, no clube, ter que dançar e falar, hoje eu vou até embaixo porque Deus me deu uma coluna nova. E para você entrar nesses lugares, você vai ter que ter passado por essas experiências. Para você poder falar de um relacionamento abusivo, você vai ter que ter passado por ter sofrido para poder falar. Para você falar de dor do parto, você vai ter que ter passado por ela. E aí que tá o seu propósito, o propósito de aprender. Um vídeo que eu fiz, eu coloquei, eu estou aprendendo a aprender. I'm learning to learn. E hoje, desculpa, eu não creio que eu sou capaz de traduzir tudo isso que eu tô falando hoje. Essa semana deitada aqui, eu virei pro meu cachorro, Luke, que é meu companheiro, tá aqui, gente. E eu falei assim, Luke, você sabia que você deveria agradecer a Deus, Luke? Porque se Deus não tivesse colocado um casalzinho de cachorro dentro da Arca de Noé, você não existia. E eu tava conversando com o Luke, com o meu cachorro. Você já pensou nisso? Que se Deus não tivesse colocado a vaca e o boi dentro da arca, hoje não existia carne para vocês comer. Porque não ia ter bezerrinho para nascer e para crescer, engordar e matar. E se Deus não tivesse colocado o passarinho e colocado o seu próprio animal que você talvez tenha em casa, o cachorro dentro da arca, ele também não existiria. E eu tô aqui falando com o meu cachorro que ele tem que agradecer a Deus. E ele entendeu, tenho certeza, porque eles são seres muito inteligentes. Eu acho que um cachorro é menos cego que um servo. Um servo, eu acredito. Porque a experiência que eu tenho vivido já há 5 anos de ter o Luke na minha vida, ele sabe quando a minha dor é forte. Ele sabe quando ninguém pode chegar perto de mim porque ele acha que alguém vai me machucar porque tá doendo muito. Quando não tá doendo muito, ele sai. Tem dias que ele fica sem comer o dia todo, porque ele acha que ele não pode me deixar. Mas se eu tiver um pouco melhor, ele dá a voltinha dele, ele aceita sair, ele aceita ir lá e comer. É impressionante como que eles têm a visão melhor, sabe a necessidade. Eu não vou deixar a minha dona, porque ela tá precisando de mim, tá precisando de um travesseiro, né? Porque eu sou simplesmente um cachorro. Mas o servo, ele tá tão cego que ele não tá vendo quem realmente está necessitado de uma palavra. Muitas das vezes a gente não está necessitado de um sermão e nem de uma palavra profética que Deus vai te curar. Eu escutei várias orações falando, Deus vai te curar, que Deus cure. E eu falei assim, ninguém tá entendendo. Deus não quer curar o meu físico. Ele quer curar o meu coração. Ele quer que a Laura se encontre de novo na Laurinha. Na Laurinha que tinha uma inocência,
que eu voltasse ao primeiro amor com Deus. A Laurinha que pequenininha corria para as tardes de orações e que sonhava e sabia que ela podia voar longe porque ela tinha um Deus. E aí eu escutava outra oração e confie que Deus te curou, mas Deus está me curando, Ele está me curando o meu coração. O físico, Ele deixou para os médicos aqui. Ele sim teve lá, eu vou fazer tem um mês de cirurgia, eu já subo nessa escada, tomo banho sozinha, quase visto a minha roupa sozinha, a perna esquerda, não, ela é muito assim, ela gosta muito de ser desobediente, aí eu preciso de uma ajudinha para colocar a calça, mas depois disso, tá tudo certo. E falar que assim, tá vendo que eu tô virada hoje? Eu tô virada porque eu tô descansando a minha coluna e tô virada na posição certa, uma almofada entre os joelhos, mas encontrando o meu propósito. E saiba que nesse propósito existe lágrimas. O meu tio veio na minha casa essa semana e eu tava lá fora resolvendo um problema da companhia de cable da casa e checando os fios, porque se eles vierem em casa e o problema for seu, eles te cobram. Se o problema é deles, eles não te cobram. E um amigo meu, Romeu, tava aqui, foi comigo. Eu andando devagarzinho, ele morou aqui em casa, sabia os lugares que eu precisava. E aí meu tio, pensei que eu ia te encontrar na cama. Eu falei, eu tô igual Jesus. Quando eles foram abrir o túmulo, ele já não estava lá. Aí quando a visita chega aqui em casa e pensa que eu vou estar indo na cama, peraí, você deve ter errado. Depende da hora do dia, você errou o endereço mesmo, que eu tô igual Jesus, tô saindo do túmulo já. E as pessoas pensam às vezes que vão chegar, vão me pegar muito mal e tem um choque. E outras já vem ver, uau, ela tá com dificuldade, tá aí, meu Deus. E foi engraçado. Final da história, a companhia de cable estava errada, trocou o sistema todo da minha casa. A minha filha de 4 anos recebeu o técnico da Verizon. Eu estava sentada na cadeira, que é a única cadeira da casa que eu posso sentar. E ela, deixei a porta de vidro. A Letícia recebeu, eu estava vendo. Ela foi, levou o homem, o técnico, no basement da casa. Ela falou aqui que a mamãe estava trabalhando porque o meu Google não funciona. O Google é o tablet. E aí ela explicou pro homem. Ela voltou para a sala, falou que um outro aparelho, e eu estava na sala. E eu virei para mim mesma e falei, uau, eu estou criando a minha filha para o mundo. Para ela sobreviver e saber. E eu nem esqueci porque o homem estava aqui. Mas o propósito ontem foi de eu aprender que eu criei a minha filha já falando inglês. Não foi na escola ainda. Eu também não estudei, gente. Se alguém quer saber, eu não estudei. E minha filha falava, explicando tudo que a mami, ela me chama de mami, e eu não quero que ela pare de me chamar assim, é muito carinhoso. E explicar
E ela falou que o Google dela não funcionava lá no quarto dela. E eu falei, isso mesmo, e não funciona. E eu falei, como? Se você estivesse em casa 8 meses com a criança falando com o meu Google, o Wi-Fi não funciona, eu garanto que vocês já tinham vindo aqui arrumar. E o propósito de ontem era não eu ver o problema do cable, mas era eu ver que a minha filha estava se preparando já, amadurecendo tão rápido. E o meu propósito agora pode ser que eu tô confusa, mas a cura é da alma, do coração. Espero que eu não tenha feito um vídeo tão super longo, que eu sei que foram 25, 26 minutos quase, mas que essa palavra venha calentar, né? Calentar esquentar seu coração, e ver que Deus não falou que ia ser uma maravilha no mundo. Ele não falou que você não ia passar pelo fogo, que você não ia ter dores. Ele não falou para você que o mar ia abrir todo o tempo que você quisesse. Ele falou que quando você atravessasse as águas, ele estaria com você. Então eu vou pôr assim: quando você está com dores, ele vai estar com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você estiver com dívidas, ela também não encobrirão vocês, porque Deus vai estar com vocês. E quando você andar através do fogo, não se queimará. E quando você passar por um problema, um medo, que seja em questões, né, migratórias ou questões familiares, Deus também vai estar lá. Ele não falou que você não ia passar e que ia ser um lindo mundo, que Jesus morreu e acabou todos, que tudo ia ser felicidade. E ainda falou assim que as chamas não o deixarão em brasas. Depois que o fogo apagar, não vai ter nem brasa quente, que você possa tocar, esquecer que tinha um fogo ali, né? Porque Ele é o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Então, a minha palavra, que já está indo para 28 minutos, é que a igreja que fala que só existe prosperidade e felicidade do lado de Deus, eu desculpo falar com vocês hoje. I'm sorry. Eu acho que vocês esqueceram um pedacinho da Bíblia. E por isso que quando eu abri esse e-book hoje da Joyce, que fala que os cegos, quem é o cego senão meu servo? É que quantas pessoas falam, Deus cura, cura. Se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser, Ele levanta. Tem experiências. Ele faz tudo. Ele é advogado dos advogados, médico dos médicos. Mas não tem, falou assim, que porque você vai servir a Deus, você não vai ter dor, você não vai ter um problema de saúde grave, você não vai passar por uma cirurgia intensa, invasiva, você não vai perder noites, os seus nervos todos vão trabalhar, tudo vai funcionar. Meu Deus, eles funcionam com a maravilha. Não, ele falou que quando aquele nervo, aquela perna não funcionar, e quando a sua perna esquerda doer mais do que a direita, ou quando a coluna do lado direito doer mais, eu estarei do seu lado. Estarei contigo. E eu espero que as pessoas comecem a ver o propósito em tudo que você tem passado. Existe um propósito.
Só basta você querer e acreditar que Deus é Deus. E Jesus é o nosso único Salvador. Desculpa pelo tempo, fica na paz.